Você já se sentiu perdido na sua vida, sem saber o que fazer? Seja porque você acha que você não tem saída diante dos seus problemas, ou porque você tem tantas opções que você não tem nem ideia de qual que é o caminho certo, né? Ou qual o melhor caminho para você dentro da sua profissão, né? Na hora de escolher uma profissão, ou para resolver problemas de falta de dinheiro, ou você mudou de cidade, mudou de país, passou por alguma mudança significativa na sua vida, perdeu o emprego e não sabe por onde começar para voltar a caminhar, para colocar a vida nos eixos de novo. Você já passou por isso? Nessas horas, a gente pode se sentir sozinho, a gente pode se sentir agoniado, né? Como se os dias se repetissem um após o outro, sempre iguais, e como se a gente não tivesse mais importância, né? Como se tudo que a gente fizesse não produzisse mais nenhum impacto na vida da gente. A gente chega a deixar de sonhar, os sonhos deixam de fazer sentido e a gente passa a viver a vida um dia após o outro como se a gente precisasse somente sobreviver, como se a única coisa que a gente conseguisse fazer naquele momento fosse sobreviver a um dia após o outro. É uma sensação muito ruim. Eu já passei por isso algumas vezes e o que eu queria dizer para você é que existe uma saída. Mas, como um grande quebra-cabeça, né, quando estão com as pecinhas aí tudo misturadas, amontoadas em cima da mesa, para que a gente consiga enxergar uma saída, a gente tem que começar a separar as peças e juntar uma com a outra para que a gente consiga ver a situação como um todo. Pode ser que, dependendo do que você estiver passando, você acredite que você está se sentindo assim, perdido, porque te falta dinheiro ou porque você ainda não conseguiu decidir que caminho seguir na sua profissão, ou porque você acabou de ter o seu filho pequeno, né? Acabou de nascer o seu filho e você está se sentindo completamente fora de si, né? No sentido de ainda não ter se acostumado com o seu corpo. N coisas podem estar acontecendo nesse momento para trazer à tona esse sentimento de falta de norte, né? De para onde eu devo seguir. E a gente pode acreditar que é só a gente que passa por isso, né? Na hora que a dor tá muito forte, a gente começa a buscar o que tá mais à mão para a gente poder se distrair. E aí o que fica mais à mão, muitas vezes, é o celular, né? Ou é o computador, são os eletrônicos de uma maneira geral. E aí a gente vai para o Instagram, a gente vai para o Facebook, para qualquer outra rede social, para tentar se distrair um pouco dos nossos problemas e não sentir mais tanto essa dor que é estar perdido, né? A dor que vem do estar perdido. Mas a gente não percebe que muitas vezes essa nossa tentativa de fuga piora a nossa sensação ainda mais, porque a gente começa lá a ver esses recortes da vida dos outros, né, que dá a sensação de que tá todo mundo muito bem resolvido, tá todo mundo esbanjando dinheiro, esbanjando saúde, esbanjando beleza, quando na verdade isso também não passa de uma ilusão, né? Eu tenho inclusive um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui, que fala sobre como parar de se comparar com os outros, né? Quando a gente se compara com os outros, como isso pode levar a gente para um buraco ainda mais fundo. Geralmente, quando a gente está se sentindo perdido diante da vida, vem junto também um sentimento de impotência, né? Um sentimento de que a gente não é capaz, de que a gente não consegue fazer diferente. E junto dessa sensação de impotência, vem também um sentimento de abandono, um sentimento de que a gente está completamente sozinho. E aí, de onde você acha que vem essas sensações, né? Esses sentimentos, eles têm a raiz deles muito bem fundamentadas na nossa crença de que nós estamos separados de Deus, de que existe um Deus que é onipotente, portanto, nós somos menores, né? A gente não tem como lutar contra ele, e um Deus julgador, um Deus que olha para baixo, né? Ele, geralmente na nossa imaginação ele fica lá no céu, ele olha para baixo e nos julga por tudo aquilo que a gente fez na vida, e agora o que está acontecendo com a gente são as consequências
das nossas escolhas erradas ou dos nossos pecados, né? E aí eu quero abrir aqui um parênteses, porque essa crença, ela não tem nada a ver com uma formação religiosa, né? Não importa se você foi criado numa família religiosa ou não, porque essas são crenças que elas estão muito enraizadas na nossa sociedade. Então, às vezes, por mais que elas não estejam assim claras para você, elas vão estar lá agindo no seu subconsciente, porque mesmo que você não acredite nisso hoje, né? Mesmo que você não tenha sido criada dentro da Igreja Católica ou de qualquer outra religião, isso está muito enraizado. Então, por mais que você não chame isso de Deus, vamos supor, você pode chamar de universo, né? E você pode se sentir uma vítima desse universo. Você pode acreditar em coincidências, você pode acreditar em acasos, você pode acreditar em má sorte. Tudo isso é acreditar que nós somos vítimas de alguma força externa a nós. Eu tô aqui usando a palavra Deus só como uma indicação, só como um símbolo de tudo isso, tá? Não tem nenhum viés religioso. Então, como a gente acredita na existência desse Deus, né, que tá lá em cima, julgando todos aqui embaixo, e é um Deus onipotente, a gente se sente pequeno diante disso, a gente se sente muitas vezes abandonado e a gente se sente com raiva de não ter uma saída, de não ter forças para lutar contra isso. Porque nós somos muito menores, né? Essas são nossas crenças subconscientes. Pode ser que você não tenha isso muito claro para você, mas a ideia aqui é, lembra, separar as pecinhas do quebra-cabeça para que a gente consiga ver todo o cenário, entender o que está acontecendo dentro da gente para começar a trilhar um caminho diferente. Então, a boa notícia nessa história toda é que esse Deus das nossas crenças, né, esse Deus humanoide que a gente criou, que é um Deus julgador, que é um Deus que nos pune, que é um Deus quase que sádico, né, em função dos nossos pecados, faz com que a gente sofra. Esse Deus, ele não existe. Ele é uma criação das crenças sociais em torno de dogmas, principalmente da religião. Então tá bom. Então, se esse Deus não existe, se não existe nenhuma outra força externa a nós capaz de modificar a nossa vida ou de guiar a nossa vida ou de colocar a gente nos problemas que a gente está vivendo hoje, de onde que vem, né? Por que a nossa vida tá do jeito que tá? E por que é que eu me sinto perdido no meio dela? Bom, a resposta para isso somos nós mesmos. Nós criamos a vida do jeito que ela tá hoje, né? Em função das nossas crenças limitantes. Se você quiser saber mais sobre como as nossas crenças limitantes guiam a nossa vida, eu vou deixar aqui esse outro vídeo para vocês. Bom, e aí como a gente é guiado pelas nossas crenças, né? Aonde que fica o nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio, ele vai estar limitado dentro daquilo que a gente acredita que a gente merece e que a gente é capaz. Imagina então um cavalo, né, sendo guiado lá com aquele cabresto e alguém montado em cima dele. É como se nós fôssemos o cavalo, completamente limitado, né, pelas nossas crenças, que está montada na gente, nos guiando para onde ela quer que a gente siga, para onde ela quer que a gente olhe. E aí, num primeiro momento, olhar para essa realidade de frente pode ser um remédio muito amargo da gente engolir. Porque olhar para as mazelas que a gente está vivendo, né? Olhar para os nossos problemas e admitir e ter a consciência de que realmente eu criei tudo isso para a minha vida, num primeiro momento pode ser muito difícil. Mas vamos tentar olhar por um outro viés? Vamos tentar entender que em função das nossas crenças limitantes, a gente não tinha outra saída, a gente não tinha outra escolha que não fazer exatamente o que a gente fez. É muito importante que neste processo, né, de entender como as coisas funcionam, que a gente sempre olhe pra gente com gentileza, que a gente sempre olhe pra gente com carinho, porque se a gente for só pegar o chicotinho e querer se punir, né, se sentir culpado por tudo que está acontecendo, não vai fazer a gente seguir adiante.
Então é importante que a gente se acolha, é importante que a gente tenha gentileza mesmo com o nosso processo de se autodescobrir. Aí nessa altura você pode pensar, tá bom, mas se não existe uma força externa guiando a minha vida e se a minha vida está sendo determinada pelas minhas crenças limitantes, então qual é a saída, né? O que eu posso fazer para começar a encontrar um caminho de saída? Você já está nele. Esse sentimento, se sentir perdido, né? Essa dor de se sentir perdido, esse incômodo, já é um primeiro passo para a gente conseguir sair, para a gente conseguir encontrar um caminho de saída. Mas aqui é importante que a gente tenha vontade de entender com profundidade qual é a raiz desse nosso sentimento de estar perdido diante da vida. Porque se você acreditar que é por causa de qualquer razão relacionado à sua situação de vida atualmente, de porque você ainda não conseguiu se definir na sua profissão, de porque você ainda não conseguiu encontrar um parceiro, ou porque você ainda não tem um tanto de dinheiro que você acha que você precisava ter. Se você acreditar que essas são as razões, o que vai acontecer é que você só vai dar talvez uma volta, né, enquanto você resolve tudo isso, e mais para frente você vai voltar para este lugar, para este mesmo sentimento e vai te trazer só mais frustração. Então vamos olhar de uma forma mais profunda de onde que vem essa nossa sensação de estar perdido. Olha só, a gente está perdido do quê? É como se a gente tivesse perdido o caminho de volta para casa, certo? Então, este nosso sentimento, ele vem da nossa desconexão com a nossa essência, da nossa desconexão com o todo do qual a gente faz parte. Vem da nossa crença da gente se achar separado desse todo. E quem é essa nossa essência, né? Ou quem é o todo? Porque a nossa essência, ela faz parte do todo. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre isso. Bom, e então essa nossa crença de separação é que traz essa sensação de estar perdido no mundo, né? De estar sem rumo, de estar sem norte. Então, o que é que a gente tem que fazer para construir bases sólidas para qualquer outro objetivo que a gente tenha na vida? Eu não estou dizendo aqui que você não vai procurar definir qual é a profissão que faz o seu coração vibrar, ou que você não vá procurar um parceiro para compartilhar momentos bacanas. Não é isso. O que eu estou te dizendo é que dê um passo atrás, tem algo antes que você precisa resolver. Se conecte com a sua essência primeiro, coloque a sua mente nesse lugar. E cuidado aqui para não cair em mais uma armadilha do ego, porque nessa hora a sua mente pode estar te falando: ah, mas eu não vou ficar esperando me iluminar, né, me desenvolver espiritualmente para que eu possa daí então voltar a seguir com a minha vida. Não é isso. Na verdade, a conexão com a sua essência, a conexão com quem você é de verdade, ela está disponível para você agora. Aliás, ela só está disponível para você agora, no momento presente. Há uma respiração de você. E quando a gente estabelece essa conexão, isso traz mais clareza para a gente tomar qualquer decisão que a gente precise tomar na vida da gente, né? Qualquer caminho que a gente precise tomar na vida da gente. Existem algumas coisas que eu posso sugerir para vocês usarem no seu dia a dia que vão te ajudar nessa reconexão, em você acessar de novo essa sua inteligência interior. Caminhar na natureza, por exemplo, ir até um bosque, uma floresta, ou ir para a praia, né? Se você estiver perto de um lugar como esse. Tudo isso, se você puxar aí na sua memória, você vai perceber que quando a gente consegue aquietar um pouco a nossa mente, a conexão com esses espaços traz pra gente uma sensação de paz, traz pra gente uma sensação de centramento. Então, confia nessas sensações, confia de que isso tá te levando por um caminho que vai fazer com que a sua vida se abra para você novamente, né? Que vai fazer com que a sua vida volte a fluir. Então, a conexão com a natureza é uma das dicas.
Outra coisa legal para a gente fazer é o autocuidado, né? Coisas simples que a gente possa fazer no nosso dia a dia. Tomar um chá que você gosta, preparar um suco verde para você durante a manhã, tomar um banho demorado ou ir fazer uma sessão de massagem. São coisas que vão te trazer de novo uma conexão com o seu bem-estar, que faz parte de quem você é. Outra dica legal é a prática do silêncio. E aí eu não tô só falando do silêncio do que sai daqui, ó. Eu tô falando principalmente do silêncio aqui. Então, se você puder, antes de deitar, né, tirar 10 minutinhos para sentar, prestar atenção na sua respiração e acalmar a sua mente, você vai ter aí uma noite muito mais tranquila e talvez parem de vir à tona, né, pensamentos que te tragam medo, pensamentos que te tragam ansiedade pelo não saber, né, pelo não saber do que vai ser da sua vida daqui para frente. Tenta olhar para isso de uma forma diferente. O não saber, a gente tende a ter um viés muito negativo com relação a isso, né? Mas o não saber pode te abrir um mundo de infinitas possibilidades. Muitas coisas boas podem vir do não saber. Outra coisa muito importante é a gente aprender a observar a nossa mente. Quando você aprende a observar a sua mente, você se descola de quem você achou que você era e fica mais fácil se conectar com quem você é de verdade. Aliás, a partir desse ponto de observação, você está observando a partir da sua real natureza, a partir de quem você é de verdade. Então, quando vier à tona, né, sentimentos de eu não sei que caminho seguir, eu tô sozinho, eu só posso contar comigo, para e começa a observar a sua mente. Pera, quem é que tá falando tudo isso para mim? Quem é que tá gerando todo esse sofrimento na minha mente que tá fazendo com que o meu corpo sinta essa ansiedade, com que o meu coração se acelere, com que outros pensamentos iguais a esse, né, se juntem e me deixem ansioso, e me façam sentir medo. Observa, não foge, observa. Tenta observar a sua mente, porque a partir desse ponto de observação você está conectado com a sua essência, você está conectado com quem você é de verdade. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se tiver te ajudado, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada por essa oportunidade e até um próximo vídeo.